Queridos amigos, queridas amigas, nossos cumprimentos, formulando votos de paz e pedindo a Deus e aos Espíritos bons que nos abençoem, que nos envolva nas suas bênçãos, na sua paz, na sua inspiração superior. Naquele dia, às 9h30 para 10 da manhã, o vento soprava de maneira amena, carregando consigo a primavera que tomava conta de Paris, levando, portanto, o perfume das flores que desabrochavam à época, todas coloridas. O educador francês, professor emérito, e reconhecido nas academias de ciência, na Sociedade Científica de Paris e nas várias instituições pelas quais ele perlustrara, passando pelo seu périplo e deixando a sua notabilidade como acadêmico intelectual, refiro-me ao professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, naquele momento na sua casa, ao lado da sua esposa, também educadora, Amélie Gabrielle Boudet, com quem conversava entusiasmada e até mesmo ansiosamente. Uma ansiedade natural, aquela ansiedade da expectativa, porque naquele dia, 9h30 da manhã, ele esperava as primeiras carroças que deveriam trazer os exemplares de uma obra que ele houvera escrito, mas que ele próprio admitia não ser o autor da obra, senão aquele que organizou o pensamento que recebera. 9h30 para 10 da manhã, ele discutia, isso é, conversava animadamente com a sua esposa, passando pela memória, pelas lembranças, os lances todos que culminaram naquele livro esse, que o próprio título era tão curioso e ao mesmo tempo constrangedor, que gerava embaraço na cultura intelectual dele e dos seus pares acadêmicos na época. 1857. Em pleno século XIX. Em plena época do apogeu da ciência materialista e organicista, em que nomes extraordinários, alguns dos quais são célebres, como Claude Bernard, como Bouillard, Cabanilles, Carlos Vogue e os grandes teóricos da anatomia, da fisiologia, da patologia, da biologia, diziam e defendiam uma ciência completamente materialista, e isso influenciava a cultura geral, que era cética, nihilista, influenciada pelos pensadores filosóficos da época, os grandes teóricos do pessimismo, como Schopenhauer e outros, levantavam suas teses de que a vida não tem sentido, de que a vida humana é apenas a experiência sensorial do gozo, do prazer, do usufruto imediato e depois o caos, o aniquilamento total. As teses filosóficas platônicas, ou melhor, socrático-platônicas, haviam sido abandonadas pelos grandes intelectuais da filosofia, e as academias, os laboratórios, as grandes instituições acadêmicas, todas céticas, deveriam olhar para uma obra daquela, não podiam deixar de respeitar o acadêmico e o intelectual que estava publicando, porque era um homem respeitado pelos seus contemporâneos, mas o título da obra, do que se tratava a obra, era algo muito curioso. Era algo tão curioso que o próprio dono da livraria, na Grande Banlieue de Paris, na Galeria d'Orléans, no Centro Cultural da França, o senhor Danty, proprietário da livraria Danty, teve inicialmente resistência em publicar, ele que publicara Honoré de Balzac, Victor Hugo,
e os grandes literatos e escritores da época, ficou um tanto embaraçado quando compulsou por primeira vez a obra com um título tão estranho e tão exótico: Le Livre des Spirites, o Livro dos Espíritos. O professor Rivaio, no entanto, um homem de ciência, de academia, pediu ao seu amigo pessoal e editor, que lesse a obra e desse a sua opinião. E depois de 2 semanas devorando aquelas perguntas e respostas na velha prática dialética do aprendizado, ele se rendeu e teria respondido a seu amigo: essa obra revolucionará o pensamento humano do futuro. Empenharei os meus esforços para publicá-la. Só que ele faleceu. Acabou morrendo antes. E deixou a sua viúva, Melania Danty, com o papel, com a missão de honrar a palavra empenhada do seu marido. O seu filho, Edward Danty, quando viu o título da obra, disse: vai pegar mal para a nossa livraria. O Livro dos Espíritos. Mas a mãe resolveu ler, e depois que lê, ficou tão fascinada que insistiu ao filho para que lesse também. Os dois se fascinaram pela obra e mandaram para a editora da livraria, que ficava mais ou menos a 30, 50 quilômetros a oeste de Paris, em Saint-Germain-des-Laye, com um papel, com um escrito dizendo très urgent, urgentíssimo, para a impressão daquela obra. O professor Rivaio, homem de academia, de ciência, era educador, pedagogo, havia sido discípulo de Pestalozzi, um dos grandes pioneiros da educação moderna, aprendido no castelo de Pestalozzi, esse grande homem que revolucionara a educação de então, desconstruindo a ideia de que a criança era um adulto em miniatura, mas era um ser em formação, e que, graças às ideias pestalozzianas que mais tarde vai divulgar, criou 2 institutos. Um instituto para a educação pestalozziana de criança e outro de adolescentes. Se notabilizou na França com vários trabalhos, inclusive uma tese de doutorado, que vai ficar famosa. Traduziu obras de Fenelon para o alemão, porque era poliglota, sabia falar 5 idiomas além do francês. Esse homem notável, pedagogo, educador, estudioso de vários ramos do pensamento científico da época, também vai estudar o magnetismo, as ideias de Mesmer, as ideias de Piziguir, os grandes teóricos do magnetismo na época, e ele vai se debruçar para estudar. E é nesse ínterim que ele conhece um amigo seu, também intelectual e estudioso do magnetismo, o Sr. Fortier, que vai lhe instruir, lhe informar a respeito de um fenômeno que estava acontecendo na Europa toda, começando no norte da América, nos Estados Unidos, que chamou a atenção do mundo a partir de grandes sensitivos como Slade, os irmãos Davenport, e mais tarde 2 meninas, Catarina e Margarida Fox, as famosas irmãs Fox. E essas informações que chegaram à Europa, e a França era o centro cultural da época, se notabilizaram de tal forma, se popularizaram de tal forma que não havia uma família, que não havia ninguém que não conhecesse alguém que participasse de reunião de les tables tournantes, as mesas girantes e falantes. Esse fenômeno ficou tão popular que escritores como Tolstói, por exemplo, quando escreveu aquele livro pessimista e angustiado, Ana Karenina, ou Ana Karenina, como se queira, em determinado momento do livro, muita gente lê o livro e não percebe esse detalhe, tem uma reunião na Rússia e as pessoas dialogando, e alguém diz assim: vocês estão fazendo alguma coisa? Tem alguma coisa para fazer agora? Não. Quer participar de uma sessão de mesa girante? Era um fenômeno tão popular, era uma espécie de passatempo, que a frivolidade da nobreza, que a ociosidade de muitos escolhia participar dessas sessões sem nenhuma preocupação com a profundidade do que estava ali, senão para rir, para achar divertido, para achar curioso, sem nenhuma preocupação intelectual e filosófica. As mesas se agitavam graças à imposição de mãos de alguns magnetizadores, só que
chamou a atenção do mundo, porque não apenas se agitavam, mas através de uma tipologia rudimentar, através de um código estabelecido, em que, a depender de quantas batidas se dava, correspondia a uma letra do alfabeto, uma batida A, duas batidas B, e assim por diante. Ou, a depender do tipo de pergunta, que cabia uma resposta sim ou não, uma batida sim, duas batidas não. A mesa, sob a imposição dos magnetizadores, respondia as perguntas. Às vezes se formulavam as perguntas em alemão, em italiano, ou às vezes só mentalmente, e a mesa respondia. Alguém aventou que se tratava de uma irradiação, como dizia Charles Richer, prêmio Nobel de Fisiologia, e que examinou a metapsíquica e a parapsicologia humana, era a irradiação do pensamento das pessoas que produzia aquilo. Só que a mesa dava respostas, às vezes, que ninguém sabia. Acima do conhecimento das pessoas ali presentes, o que assustava a cultura da época. O senhor Fortier foi até o professor Rivaio e disse das mesas girantes. E o professor Rivaio disse: estamos diante de um fenômeno um tanto esquisito. Pode ser charlatanismo, alguém embusteiro está provocando isso, como uma espécie de ilusionista, como uma espécie de mágico, e vocês não estão se dando conta. Ou se trata de pessoas idôneas e honestas, estamos diante de um fenômeno que ainda não temos explicação. O senhor Fortier respondeu: eu lhe insisto e asseguro a você, a mesa ou a cadeira se move e responde. E o professor Rivaio respondeu: nisso eu só vejo uma historinha para colocar a criança para dormir. Porque a mesa e a cadeira não tem cérebro, não tem sistema nervoso para pensar, não tem raciocínio para falar. Todo efeito provém de uma causa. E, portanto, todo efeito inteligente só pode vir de uma causa inteligente. O senhor Fortier insistiu para que ele participasse de sessões de mesa girante, até que ele aceitou. E na última terça-feira do mês de maio de 1855, levando alguns cadernos, ele foi até a casa da senhora Pleine-Maison, uma senhora famosa que dava saraus em Paris, uma senhora, inclusive, conhecida, que recebia ninguém mais, ninguém menos do que Napoleão III, o imperador da França, que recebia Victor Hugo, que recebia George Sand, que recebia Frédéric Chopin, entre outras personalidades, Alexandre Dumas, o famoso escritor do Conde de Monte Cristo, entre outros. E ali, as pessoas famosas, intelectuais, participavam de sessões de mesa girante. O professor Rivaio foi até a reunião. E a primeira pergunta que ele fez, que ele havia anotado em casa, era: és tu, mesa, quem fala? E a mesa respondeu em código: não, somos nós, as almas dos homens que viveram na terra. A partir daí, havia se estabelecido um contato, uma conexão. Ele reuniu 55 cadernos, segundo Canuto de Abreu, um dos seus biógrafos, 55 cadernos para anotar as perguntas que ele faria às mesas girantes e falantes. E mais tarde vai dizer: não é a mesa quem fala, não é a cadeira quem fala. A mesa se comunica da mesma forma que a caneta escreve por ordem de uma ação inteligente do pensamento humano. O fenômeno evoluiu. Saiu dessa tipologia rudimentar para mais tarde o Ouija, a prancheta americana, a cesta de vime ou de bico que colocava a caneta, que o sensitivo colocava as mãos e a caneta se movia com maior velocidade. Daí foi evoluindo para a escrita indireta. A mesma energia que o sensitivo usava para que as mesas se movimentassem, a cadeira batesse, ele usava pegando um lápis na mão ou uma caneta e sendo impulsionado de forma mecânica a escrever. Surgia a escrita indireta, também chamada psicografia. Mais tarde, a fala indireta, a psicofonia, ou a mediunidade falante, como ele costumava dizer, diferente da pneumatofonia, que é a fala direta, fenômeno de efeito físico. Ele foi estudando os fenômenos, categorizando, classificando-os, assessorado pelos próprios seres que diziam ser espíritos, que estão presentes em todos os campos da humanidade e sempre se manifestaram na história humana, porque toda a história das religiões, da Bíblia ao Livro dos Mortos, do Zendavesta ao Vedanta, do Livro Tibetano dos Mortos, às grandes tradições dos rishis, dos avatares egípcios, nós temos comunicação com chamados mortos,
com aqueles que, depois da morte, voltam para se comunicar. Está presente em qualquer cultura, em qualquer tradição religiosa, mesmo no comunismo soviético de Stalin, que se pretendeu reprimir qualquer fenômeno religioso. Houve fenômenos espirituais espantosos, como está no livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. A verdade é que o professor Rivaio foi examinar e, em uma reunião, na casa da senhora Plené-Maison, com as médiuns Caroline e Julie Baudin, meninas de 14 e 15 anos. A menina, no século XIX, com essa idade, era praticamente considerada criança ainda. Não, inclusive, ingressava nas faculdades, nas escolas na época, no máximo aprendia a tocar piano e as prendas domésticas, porque estava destinada a se casar e nada mais. Essas meninas, sem cultura acadêmica, sem cultura intelectual, em psicografia, recebia páginas extraordinárias de elevação intelectual. O professor Rivaio, nesse dia, recebeu uma mensagem psicografada de um espírito chamado Zéfiro, que dizia: eu sou teu amigo. Conheço você há mais ou menos 2000 anos. Estivemos juntos em várias reencarnações. Eu me recordo de você desde a época, aqui mesmo nessa região, que no passado eram as Gálias Lugdunenses, onde éramos druidas. Tu eras o chefe da nossa religião. Tu eras um sacerdote druida. Nós éramos vegetarianos, celibatários, reencarnacionistas e amávamos o Deus Dispater, o Deus da fraternidade. E tu te chamavas Allan Kardec. Ele achou o nome Allan Kardec tão curioso que mais tarde, ao assinar as obras que ele publicaria, que não eram suas, mas dos espíritos, ele resolveu escolher por um pseudônimo Allan Kardec. Porque, penso eu, a interpretação minha, como o nome dele era muito conhecido, as pessoas iam comprar o livro por causa do nome dele famoso. Mas ele queria que a obra sobrevivesse pela qualidade do seu conteúdo e não pelo nome famoso que estava assinado. Naquele dia, 18 de abril de 1857, a primeira edição de O Livro dos Espíritos estava sendo publicada. Às 11 horas da manhã, chegam as primeiras carroças na livraria Danty. 11h30, chegam alguns exemplares para o senhor Allan Kardec receber na sua porta, com a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet. Os dois se abraçam emocionados, com aquele livro na mão, que na primeira edição tinha 571 perguntas, 276 páginas. Mais tarde, a partir da terceira edição, é que teremos uma agregação de mais perguntas aos espíritos, que é a edição que nós conhecemos, de 1019 perguntas. A verdade é que, naquele momento, a livraria Danty ficou em alvoroço. As pessoas entravam porque a senhora Melanie Danty fez questão de colocar na prateleira principal o Livro dos Espíritos. Uma senhora, com sua carruagem, parou e disse: Senhor Danty, o que está acontecendo aí? E ele disse: estamos publicando uma obra nova chamada O Livro dos Espíritos. E do que se trata? Da relação que existe entre o mundo material e o mundo espiritual. Ela olhou para ele e disse: eu quero dois livros, porque eu mesmo, ao escrever, de vez em quando tenho sentido presenças, e às vezes só escrevo as coisas guiado por mãos invisíveis que eu não consigo compreender. Mais tarde, inclusive, escreveria uma obra sobre reencarnação. Essa mulher polêmica, Jorge Sand, era um pseudônimo, o nome dela era Aurorine Dauphin, mas porque era vedado às mulheres escrever, ela entrava no café de Paris, fumando charuto, de chapéu e disfarçada de homem, e com um pseudônimo masculino, escreveu vários artigos em jornais. Essa mulher, que foi esposa de Chopin, que era amiga dos grandes intelectuais da época, pediu 2 livros e disse: uma para mim e outra para o meu amigo Vitor Hugo, que está no exílio. Muita gente não sabe, Vitor Hugo se tornou espírita no final da vida. Inclusive, o seu filho Carlos Hugo recebia mensagens psicográficas de psicografia mecânica de vários poetas e escritores, como Lord Byron, inclusive uma filha sua, de Vitor Hugo, que havia morrido muito jovem, muito cedo, e que lhe produziu uma grande dor. Ela saiu. O professor Rivaio vai até a livraria Danty cumprimentar a dona da livraria, a senhora Melanie Danty, e ali começam a conversar quando chega um intelectual conhecido, Camille Flammarion, o astrônomo francês, esse gênio precoce que com 15 anos foi diretor do Observatório Astronômico de Juvisy, na França. Ele entra na livraria
vai até o Livro dos Espíritos, pega e disse, esse livro está sendo publicado hoje, eu ouvi falar, e começa a folhear. Abre as páginas, vai no índice, no sumário, e vê um tema que lhe interessa como astrônomo, da pluralidade dos mundos habitados. Folheia a página até o texto e começa a ler, e se fascina com os argumentos e as informações espirituais. E vai dizer, essa obra fala de coisas que no fundo eu sabia, mas não conseguia colocar em palavras. Quem é o autor da obra? E a Melanie Dantin vai dizer, o senhor está com sorte, porque o professor Rival está aqui. O professor Rival eu conheço. É ele que é o tal de Allan Kardec? Ele está aqui. Os dois apertam as mãos e começam uma amizade que nem a morte vai interromper. Porque quando Allan Kardec falece em 1869 e os seus despojos saem de Montmartre para Père Lachaise, cemitério de Paris, no discurso de sepultamento dos restos mortais de Allan Kardec, quem é que discursa? Camille Flammarion. Entre as considerações que ele faz, ele vai dizer, mestre, da mesma forma que olhando esse sol, a gente não vê os raios ultravioletas, os infravermelhos que estão nos alcançando, nós também não te vemos, mas sabemos que tu estás aqui. Protege-nos nós que ainda estamos na carne. Não nos dizemos mais adeus, dizemos au revoir, até breve, porque logo mais estaremos juntos. O Livro dos Espíritos inaugura a doutrina espírita, o Espiritismo, e define o Espiritismo como a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações dos espíritos com o mundo material. Esse é o conceito. Mas Allan Kardec vai mais além, no próprio Livro dos Espíritos e em outras obras, dizendo que é uma ciência, não uma ciência acadêmica, porque não tem um método acadêmico experimental. Não pode ser uma ciência no sentido de laboratório, porque não dá para colocar, como diz Allan Kardec, um espírito no tubo de ensaio. O objeto de estudo e a epistemologia do espiritismo é diferente, mas tem um aspecto científico, porque tem um aspecto de replicação, de reprodução. A mesma coisa que eu recebo numa mediúnica, alguém no Japão pode receber da mesma forma, com linguagem diferente, mas a essência é a mesma. E a partir daí, Kardec vai dizer, do aspecto científico-filosófico surge uma filosofia que explica quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou e por que eu estou aqui. Por que eu sofro? Qual é o sentido da vida na Terra? São questões sempre presentes na filosofia. Em qualquer escola filosófica, sempre se levantou essas questões da vida, da morte, do destino, do ser na Terra. O Espiritismo, portanto, tem uma dimensão filosófica, mas tem uma dimensão religiosa. Religiosa no sentido moral, porque é a essência de toda a religião, que é o quê? Melhorar as pessoas, tornar as pessoas melhores. Contribuir para o aprimoramento das criaturas, dos indivíduos, e ligar as pessoas como irmãs e ligar ao divino. Religare, ligar a Deus, religião, é a raiz da palavra religião ou religiosidade. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus volta à Terra, através dos Espíritos que falam que o objetivo do Espiritismo maior é a melhoria moral dos homens. Que o Espiritismo explica não é patrimônio exclusivo do Espiritismo, sempre existiu. Reencarnação, mediunidade, sempre existiu. O que o Espiritismo faz foi organizar essas ideias num corpo doutrinário. Porque mediunidade, comunicação com os mortos, reencarnação, essas ideias, evolução espiritual sempre esteve de maneira esparsa, envolvida em muitas superstições, às vezes com muita crendice, mas estava lá, sempre esteve na humanidade. Não é exclusividade da doutrina espírita. O que a doutrina espírita faz é organizar essas ideias de maneira clara. Mas o objetivo principal é o melhoramento moral do homem. Portanto, é esse ponto que o texto O Espiritismo Obriga vem nos trazer em maio de 1866, Revista Espírita de maio de 1866. Kardec tinha uma revista espírita que publicava textos e artigos periodicamente,
Coisas que eram assim ventiladas naquele momento e que não necessariamente foram colocadas na obra da codificação, os 5 livros de Kardec. Esses sim são os mais importantes, tá? Porque esses passaram por revisão, por apreciação. Muita coisa ficou fora, porque ele entendeu que não precisava colocar nos livros. Mas muitas coisas importantes aparecem na Revista Espírita, aparecem no livro chamado Obras Póstumas, o que é o Espiritismo, outros. Mas os 5 livros são os mais importantes, porque passou pela apreciação, pela revisão do mundo espiritual. O texto Espiritismo Obriga é uma mensagem mediúnica de São Luís, que é o diretor espiritual da Sociedade Espírita de Paris, que chique, né? Guia espiritual da reunião mediúnica de Allan Kardec, São Luís. E ele dá uma mensagem belíssima, não apenas bela, mas importante e interessante, com esse título curioso. É curioso, né? Espiritismo Obriga. Por que é curioso? Porque o Espiritismo não é uma doutrina dogmática, não é uma doutrina que tem sacerdócio organizado, não é uma doutrina que tem hierarquia, não é uma doutrina que tem imposição teológica, é uma doutrina de liberdade de pensamento, de livre consciência. Não é uma doutrina que impõe, mas que expõe. O Espiritismo não tem uma lista moral de como você deve se vestir, como você deve comer, o que você deve comer, como é que você deve falar. Não, o Espiritismo esclarece, ilumina e deixa você livre para que você possa aplicar isso na sua vida privada, de acordo com a sua consciência e com seus limites. O Espiritismo aponta o caminho, mas deixa você livre para aplicar. Então, é uma doutrina de liberdade de consciência, não é uma doutrina de imposição, não tem dogma no sentido de que essa é a verdade e não pode ser questionada. Todos os pontos doutrinários da doutrina podem ser questionados. Se são pontos doutrinários é porque foram chegados através da lógica, mas isso não significa que não possam ser questionados. A verdade é que a doutrina é de liberdade. E por que o Espiritismo obriga? São Luís vai utilizar essa expressão como uma espécie de imagem forte para falar que o espírita, porque essa mensagem é uma mensagem também direcionada para os adeptos, tá? O espírita, ou seja, aquele que já se envolveu, se vinculou, se identificou com a doutrina, como consequência natural do seu envolvimento, consequência natural que faz com que a sua consciência cobre, é uma questão de consciência pessoal, se obriga a viver aquilo que aprendeu. Esse é o ponto do texto de São Luís. Kardec já havia feito essa consideração em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Depois do Homem de Bem, tem um texto chamado Os Bons Espíritas. E nesse texto, Os Bons Espíritas, Kardec vai dizer mais ou menos assim, que existe o espírita teórico, o espírita profitente e o espírita cristão. Essas são palavras minhas, tá? Vou traduzir o que Kardec falou. Kardec diz que tem um espírita que, ao conhecer o espiritismo, acha muito bacana, que coisa bonita. Olha o que aquele palestrante fala, que coisa bonita. Muita gente chega para mim e diz, rapaz, eu gostei muito da sua palestra. Não entendi muita coisa não, mas é bonito. Então, espírita teórico é aquele que gosta da filosofia, é aquele que se encanta com as ideias e nada mais. Espírita profitente, a palavra que eu estou utilizando, tá? Kardec não usa essa nomenclatura. Kardec vai dizer, o espírita que, além da filosofia que gosta, se interessa pelo fenômeno. Gosta da mediunidade. Ah, como eu conheço gente assim. Se disser que tem uma palestra de Flávio sobre espiritismo, ninguém vai. Mas se disser que tem um médium ali, gemendo, babando, dançando a Macarena, todo mundo vai. Tem gente que sempre está atrás de um fenômenozinho. Na palestra dorme, inclusive dorme na fila do gargarejo, na primeira fila. Fica de boca aberta. Eu chego para alguns amigos e digo assim, não me mate de vergonha, você é meu amigo há tantos anos e fica dormindo na minha parte, pelo menos você. Não, sabe o que é? É porque tem palestrante que fica assim, tá. Aí eu acordo, porque eu vou dormindo, o palestrante fala, eu acordo. Como você é? Não para, eu durmo. Sonoterapia. E alguns têm a pachorra de chegar para mim e dizer assim, não sabe o que é? É que eu assisto sua palestra desdobrado, fora do corpo. Eu digo para ele, assista no corpo. Deixa para desdobrar na caminha de noite, tá? Porque eu não vejo você escrevendo o WhatsApp para a namorada e dormindo. Contando dinheiro e dormindo. Agora vai ler um livro espírita, vai ver alguma coisa. Adormece e ainda coloca a culpa no obsessor. Não é obsessor, não, é preguiça mental mesmo. Então, é o espírita que está sempre atento para o fenômeno.
o médium, o transe, que ele vai dar, que vai acontecer, é a pintura mediúnica, é o transe, é o médico que se estribucha, que geme, que fala. Aí ele está atrás. Às vezes, inclusive, o fenômeno mediúnico nem tem profundidade. Porque o fato de ser um fenômeno mediúnico não quer dizer que, Kardec vai dizer, tem muito espírito que sabe muito menos do que muita gente. O fato de ser espírito não quer dizer que tem sabedoria. Se eu desencarno cheio de preconceito, a morte não me muda. Eu desperto após a morte com os meus preconceitos, com os meus erros, e vou falar daquilo que eu sei. A morte não transforma criaturas em anjos. Cada um desperta como se é após a morte, dizem os bons espíritos. Então, há espíritas que ficam assim, apegados ao fenômeno, ao médium, ao transe. E há o que Kardec chamou espírita cristão. Esse gosta da filosofia, admira a beleza da filosofia, das ideias, pode ou não participar de sessão mediúnica, lida com os fenômenos de maneira natural, porque, como já estudou, já compreendeu, sabe o que é aquilo. Quem não estuda, não compreende, acha ou maravilhoso, ou, como não entende, vai dizer, que loucura aquilo ali. Aí sai mais cético e menos acreditando naquilo. O espírita cristão, como ele estudou, ele conhece a filosofia, ele pode lidar com o fenômeno ou não, mas ele procura fazer da sua vida aquilo que ele acredita. Aquilo que já penetrou nele. Aquilo que ele entende. Porque ele entende que o maior objetivo de que os mortos voltam para se comunicar é dizer como é que é lá. E o que é que está nos esperando lá. Que tipo de vida eles levaram, porque eles explicam que tipo de vida eles levaram, e as consequências após a vida física. Eles nos explicam o que é que está nos aguardando. Comprova de que nós não somos apenas o corpo e nos diz das consequências dos nossos atos. Humberto de Campos para o Chico Xavier vai dizer assim, quando eu escrevo as páginas mediúnicas, eu sei que muita gente não acredita, mas eu não fico em nenhum momento preocupado com isso, porque se eu estivesse na Terra eu também não acreditava, mas todos vão para cá e vão ver de conta própria. Ele com aquele jeito irônico dele, né? Ele fala assim, ora, o espírita cristão é aquele que compreendeu que a vida continua após a morte, que a morte não existe, que haverá uma continuidade e que a depender do tipo de vida que eu tiver aqui, vou ter consequências. Consequências não porque ninguém vai me punir, mas porque a minha consciência própria é que vai me sinalizar após a vida física. O que dá um nível de responsabilidade moral e espiritual, tornando o sujeito um verdadeiro espírita, o que não significa dizer que não é um sujeito perfeito. O espírita verdadeiro não é perfeito, não é santo. Se for santo, nem precisa de espiritismo, já se santificou. O espírita verdadeiro, o espírita chamado cristão, é aquele que, como diz Kardec, se esforça por melhorar. Que mesmo errando, no dia seguinte, procura corrigir o erro. Ao se equivocar, se dá conta, pede desculpas e refaz o caminho. Esse é o espírita cristão. É aquele que é hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Ou como diz Joana de Ângeles, há espíritas que entram na casa. Há espíritas que se envolvem com a causa. Mas há espíritas que a causa entrou neles. A causa entrou neles. Ou como diz Emmanuel, a instrução informa. A educação forma. Mas a evangelização transforma. O aspecto moral, isso é, o aspecto de... E o aspecto moral é ter uma vida melhor, inclusive uma vida mais feliz. A reforma moral, muita gente entende a reforma moral no espiritismo como se fosse uma tortura moral. Não, tem nada a ver. O melhoramento moral do espiritismo torna a gente mais feliz. Que felicidade é se libertar dos vícios. Porque aquele que carrega vício, aonde vai, leva consigo seus vícios. É um tormento. Então, a transformação moral é para tornar a pessoa mais feliz, mais leve consigo mesmo e com os outros. Se eu estou fazendo a reforma íntima e estou neurotizado, estou angustiado, alguma coisa está errada nessa transformação moral. Porque não é dessa forma. Não é confundindo mediunidade. Muita gente confunde mediunidade com espiritismo. Muita gente me fala, o seu espiritismo é de mesa branca, né? Eu disse, o meu nem tem mesa. A reunião mediúnica que eu faço parte nem tem mesa, não tenho nem preconceito. Pode ser mesa branca, mesa preta, mesa afrodescendente, mesa chinês, mesa vermelha, indígena, povos originários. Não tenho preconceito com a mesa.
Não, é porque é de mesa. Meu filho, o espiritismo é espiritismo kardecista? Não, porque kardecista é seguidor de Kardec, a gente não é kardecista. O espiritismo é dos espíritos, mas a doutrina foi codificada por Allan Kardec, até porque o nome foi criado por Allan Kardec. O termo espiritismo não havia antes. Ah, mas tem mediunidade. Ah, tem. Outras doutrinas existe mediunidade, existe transes, e todas respeitáveis, e todas credoras da maior dignidade. O espiritismo, no entanto, tem uma metodologia própria, uma prática própria, um tipo de entendimento do fenômeno mediúnico, da mediunidade, que é comum. Fenômenos mediúnicos são históricos. Fenômenos mediúnicos são antropológicos. O que a doutrina espírita faz é direcionar a mediunidade com Jesus. A mediunidade de maneira ética, gratuita, sem comércio, sem interesses secundários, dedicada. Reconhece-se o verdadeiro espírita, diz Allan Kardec, pela sua transformação moral. A maior mensagem, a maior divulgação que a gente faz com o espiritismo é a nossa vida. O livro mais importante que Chico Xavier psicografou foi a vida dele. A mensagem maior que Divaldo Franco deixou foi a vivência dele. As palestras dele foram maravilhosas. Os livros da Joana, os livros psicografados, eu, pessoalmente, gosto muito. Mas a dedicação exaustiva, essa ele leva com ele. E deixa o exemplo. Porque, como diz na própria mensagem de São Luís, o exemplo arrasta. Aliás, falando em Divaldo, gostaria de concluir a nossa palestra, já que a gente teve a partida de um grande trabalhador, como outros, no movimento espírita, do Divaldo, contando uma história dele que cabe muito bem nesse tema. Como eu conto também histórias do Chico Xavier, como eu conto também histórias de Hermínio de Miranda, são exemplos e referências para que a gente possa entender um pouco da doutrina espírita, da mediunidade e assim por diante. Ah, mas é idolatria? Não tem nada de idolatria. Idolatria é a gente fanatizar por alguém, achar alguém perfeito. São todos seres humanos com as suas imperfeições lutando, mas eu, pessoalmente, acho que um Emmanuel, uma Joana de Anjos está muito à frente de mim. E como está muito à frente de mim, eu procuro ver os bons exemplos para segui-los. E o Divaldo nos deixou, em maio deste ano, desencarnou com a folha de serviços larga. Eu me lembro, na década de 90, ele dizendo que conversava com Joana e pedia a ela: eu quero ser que nem uma vela, apagar os últimos combustíveis no trabalho e na ação do bem, na ação espírita. E isso praticamente se concretizou. Os últimos instantes, ele chamou os filhos adotivos e começou a conversar com eles e se despedir na própria mansão do caminho. Quem estava lá no dia pode ratificar a minha informação. E durante meia hora falou aos filhos ali, alguns filhos adotivos, algumas pessoas trabalhadoras da mansão, que estava indo, que estava se despedindo, que estava se desligando do corpo. E depois de meia hora, o coração parou de funcionar. A Altiva Ferreira Noronha conta que na obra O Peregrino do Senhor, conta, e hoje com as biografias de Ana Lande e com os filmes do Divaldo, tem várias histórias sobre isso, e essa inclusive é muito repetida, conta que quando o Divaldo começou a mediunidade dele ainda em Feira de Santana, ele não sabia muito como transitar. O médium é um ser, como diz Herculano Pires, é uma antena interexistencial, é uma antena transceptora, capta e envia mensagens, e muitas vezes no início da mediunidade a pessoa não sabe como conduzir, porque ele entra no enterro e fica mais triste do que a viúva. Entra no casamento e fica mais feliz do que a noiva. Então, a depender do ambiente, ele absorve o psiquismo, ele fica variando, oscilando, e, meu Deus, quem sou eu nessa história? E o Divaldo disse, era muito jovem, adolescente ainda, e não sabia como se posicionar, todo dia estava sentindo uma coisa, todo dia estava sentindo um negócio estranho, e a mãe católica, sem conhecimento da doutrina espírita, já dizia, já vem você com seus negócios, já vem você sentindo suas coisas. E um dia, disse Divaldo, eu estava conversando com os amigos na rua, até que alguém se aproximou e disse, Divaldo, seu irmão José, ele é filho de uma família de 13 filhos, ele é o 13º, o último.
seu irmão José acaba de falecer. Ele disse, mas como? E foi até lá, estava o corpo do irmão no chão, todo ensanguentado, envolvido em sangue, não sabiam dizer o que foi, se foi assassinato, se não foi, chama a polícia, né, etc. E ele volta para casa para falar com sua mãe. A mãe, então, olha para ele dá a notícia, as pessoas vão dando a notícia, e aí começa a preparar o funeral, o sepultamento, e aí o Divaldo estava deitado na cama, começou a passar mal, começou a sentir, disse, mãe, eu estou sentindo uma coisa. E mãe, meu filho, já vem você de novo. Coitada, um filho acaba de morrer e outro filho está sentindo uma coisa estranha. Ele disse, eu não consigo sentir minhas pernas. Da cintura para baixo, eu estou sentindo uma cãibra, uma espécie de cãibra, formigamento nas pernas e não estou conseguindo mexer minhas pernas. Esse menino, deixa de besteira, levante daí. Eu não vou conseguir levantar. Eu não vou conseguir andar. De levante. Naquela época, os filhos respeitavam os pais. Hoje, os pais têm muito medo dos filhos, mas naquela época havia um psicólogo maravilhoso, que era o cinto atrás da porta. Cada sessão de psicologia curava na hora. E ela já pegou o cinto, botou a mão no cinto, e ele disse, eu levanto. Insistiu para levantar, caiu no chão. Estava com a cintura, com as pernas totalmente paralisadas. Chamou um médico da cidade, o único médico clínico que havia na época. Estamos falando aqui de 1942, 43. Não, antes. Ele nasceu em 1927, 1935, por aí. E o médico disse, olha, deve ter sido o choque emocional da morte do irmão. Se ele tomar outro choque, ele fica bom. E aí a família tinha muitos irmãos mais velhos, todo mundo inteligente, então fizeram várias coisas. A mãe fez chá de asa de urubu para ele tomar, porque havia uma superstição na época. Horrível! E não teve nada. Os irmãos, ele estava dormindo, chegavam perto dele, pocavam uma bola, um saco plástico, e ele tomava um susto e não melhorava. Um outro irmão, que era muito inteligente, era de família, resolveu pegar um eletrodo, colocava na eletricidade, desencapou os fios e deu choques elétricos nas suas pernas. E nada. Até que uma prima sua, uma prima do Divaldo, passava por Feira de Santana para visitar a família. E foi visitá-lo e visitar a sua mãe. E essa prima não acredita nessas coisas. Católica, apostólica, brasileira, não romana. Mas não acreditava em nada disso. Mas onde estava uma cartomante, ledora de mão, jogadora de búzio, quiromante, aí estava a prima dele. E quando ela chegou na cidade, mulheres têm radar, né? Chegou na cidade, ela com seu radar já localizou uma sensitiva, uma mulher que recebia e fazia consultas, atendia as pessoas, e ela foi. E chegando lá, ela se surpreendeu que a mulher era uma mulher simples, não tinha nenhuma parafernália, não tinha coisa assim estranha, nada exterior. Pediu para ela se sentar e disse, pode falar, minha filha, o que é que ele vem aqui? E ela começou a dizer. A primeira pergunta foi a pergunta, ela já tinha 30 anos, né? Uma pergunta que toda mulher de 30 anos fazia na condição dela. Eu vou casar ou não vou casar? Na época, né? Porque hoje eu vou separar ou não vou? Na época que se queria casar, hoje quer se separar. Eu vou casar ou não vou? E a mulher disse, minha filha, o importante não é nem casar, nem não casar. O importante é ser feliz. Porque veja, há muitas pessoas eu conheço casadas que são felizes, mas tem muitas pessoas casadas que são infelizes. E há muitas pessoas solteiras felizes e infelizes. O importante é a sua paz interior, você estar de bem consigo mesmo. Porque se você não estiver de bem consigo mesmo, você não vai estar bem com ninguém. Ela, poxa, que resposta fantástica. A senhora é diferente. A senhora é média, não é média? Não, minha filha, eu sou médium. Porque há muita média por aí. Mas o médium legítimo é espírita, e eu sou espírita. Espírita, o que é isso? É uma doutrina. Eu sou espírita. Tome um livro aqui, para que você possa conhecer. E dê o livro dos espíritos. Ele disse, a senhora visitaria um primo meu que mora aqui na cidade, ele é muito doente. Disse que é claro, me deu o endereço dele, e deu. No dia seguinte, ela estava lá. Dona Ana Ribeiro Borges estava lá. Bateu na porta, a mãe recebeu, ela foi até o quarto, o menino estava. Quando ela entrou, ela olhou para o menino e disse assim, esse menino não tem problema nenhum, não. Não tem nenhuma paralisia nas pernas, não tem nada. Divaldo disse, eu tenho sim, senhora, porque foi o que eu imaginando. Depois que ela saísse, ficasse ele e a mãe, ele não tendo nada,
A mãe disse, ele não tem nada não, é? Ele disse, não tem não. Não, eu tenho sim, senhor. Não tem nada não, meu filho. Mas não estou fingindo. Não é fingimento, é obsessão. Obsessão, o que será? Deve ser uma coisa muito estranha. Obsessão, que nome é esse? Eu vou lhe explicar. Seu irmão José, que faleceu há alguns dias, está aqui. E ele despertou além da morte, ignorante da realidade. Não sabendo, se vinculou a você. Associou-se a você e, sem intenção de lhe prejudicar, mas porque ele ainda está em perturbação, bloqueou o centro cerebral dos seus movimentos. E é por isso que você não está se movendo. Ele está aqui. Ele está presente. A senhora está vendo meu irmão José? E como é que ele é? E ela começou a descrever o irmão dele. Todos ficaram estupidificados. E Divaldo disse, a senhora vê os mortos então, é? Eles vejam, meu filho, assim como você também. E disse, eu fiquei tão contente, porque até aquela hora eu era um maluco solitário, agora eu tinha uma colega. Ela olhou para mim e disse assim, eu vou lhe aplicar uns passes, vamos orar, peço a sua mãe para orar o Pai Nosso. Enquanto ele aplica uns passes, e começou ali a aplicar uns passes, Divaldo disse que sentiu uma espécie de queda de elevador, um ar, como se fosse ar de ar-condicionado, e depois que parou, disse assim, pronto, seu irmão José acaba de ser orientado, os bons espíritos acolheram ele e o encaminharam para que ele possa ser agora bem tratado. Você já está bom, pode levantar. Ele disse, eu não estou bom, não senhora. Não, tá bom, pode levantar. Eu não vou conseguir levantar, não senhora. A mãe disse, mostre que você é um menino educado. Se ela diz para você levantar, levante. Ele levantou, estava bom. Radicalmente curado. Ele disse, mas a senhora, eu recomendo levar o menino para a casa espírita. Ele disse, eu não vou não. Ele disse, mas por que não? Porque é coisa do diabo. E como é que você sabe que é coisa do diabo? Você já esteve lá? Não tive, mas dizem que é coisa do diabo. E o padre, o meu sacerdote também fala. É curioso, o diabo fala para o bem, orienta para o bem, fala para seguir Jesus. É estranho esse diabo lá. Eu acho que é melhor você conhecer primeiro, para depois você falar se é do diabo ou não é. Não é verdade? Você não pode falar de uma coisa que você não conhece. E ele começou a ir para a casa espírita, a mãe obrigou a ir para a casa espírita. E ele ia para a casa espírita no sábado, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, até hoje existe em Feira de Santana. E no domingo ele ia para a missa na igreja e se confessava com o padre. Então todo sábado ele ia para o Centro Espírita, pecava, e no domingo ele se confessava, o padre mandava ele rezar um rosário, não sei quantas Ave Maria, não sei quantas Pai Nosso, e absolvia. E o padre dizia, é coisa do diabo, meu filho. Mas padre, lá só falam sobre o bem, sobre o amor, sobre a caridade, etc. Na primeira reunião que eu fui, eu perdi a consciência e José, meu irmão, se manifestou. Eles dizem, não é José, é o diabo. O diabo é astuto, ele usa nome de outras pessoas, se traveste de aparência de outros seres para enganar. Ele está te enganando. E aí, enquanto o padre foi falando, Divaldo disse, padre, eu estou vendo o diabo. Ele está aqui agora com a gente. Mas aqui agora, sim, e é uma mulher. E como é que ele é? É uma mulher gordinha, com um negócio aqui no pescoço, uma espécie de joia, um camafeu. Ele tem também um negócio, as mantilhas sevilhanas que as mulheres usavam no passado, né? Ele não sabia explicar. Ele tem um negócio aqui, e ela disse que se chama Carmencita. Ele disse, olhe mais o rosto, veja alguma coisa. Tem alguma coisa no queixo, alguma coisa no rosto. Ah, sim, ela tem uma pinta grande na parte esquerda do rosto. Então não é o diabo, é minha mãe. Receba que é mamãe. Aí eu recebi mamãe, disse ele. Depois do transe, voltei, o padre estava chorando, segurando minhas mãos e disse, meu filho, minha mãe do mundo espiritual voltou para me dizer que eu estou enganando você. Ela me disse que eu estou ludibriando você, porque eu sei que toda a história da igreja é feita de fenômenos. Os milagres dos santos na igreja católica são eles se comunicando com o além. A igreja católica nunca proibiu a comunicação dos mortos, apenas não recomenda para todo mundo, mas você nasceu para isso. Seu lugar não é aqui. Seu lugar é lá. É trabalhar isso. Ela está me dizendo isso. Veio me advertir. E veio dizer para esclarecer você. E aí ele foi. Continuou frequentando. Divaldo disse, a primeira vez que eu entrei no Centro Espírita da Jesus de Nazaré, tinha o tabelião de notas da cidade, o gerente do Banco do Brasil, quando o gerente do Banco do Brasil era alguma coisa, o gerente das casas pernambucanas, só faltava das casas Bahia. Inclusive,
A funcionária da igreja, a zeladora do altar-mor da igreja, estava lá. Ela olhou para mim e disse, o que aqui se passa não se conta lá fora. Tá entendendo? Eu disse, meu Deus, é maçonaria. A verdade é que depois daquela experiência, nunca mais, disse ele, eu tive nada. Fenômenos obsessivos dessa ordem. Compreendi a mediunidade, que era uma coisa, mas compreendi o que era o espiritismo, que ia além da mediunidade, que me dava segurança de vida, sentido existencial, direcionava a minha caminhada para, inclusive, lidar com a mediunidade de forma segura e equilibrada. O fenômeno é a moldura, mas a doutrina é o quadro. O fenômeno é o mapa do tesouro, mas o tesouro é a doutrina. O fenômeno, portanto, abriu as portas para a informação, mas a doutrina muda pessoas. Nenhum fenômeno faz ninguém melhor. Nenhum fenômeno mediúnico transforma ninguém para uma criatura melhor. Mas o esclarecimento de consciências transforma de dentro para fora, para que a gente possa agir também de fora para dentro. Muito obrigado, muita paz.